Olá, estou ao vivo agora e vamos para mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. Eu sou a Andréia Lucas, vou conversar hoje com a Luciana Kimi, nossa querida professora e terapeuta de Ayurveda. O Yoga Studio Sudarshana está aqui em Santo André, no ABC Paulista. Trabalhamos com yoga e estamos aqui na luta para se manter estudantes da tradição védica, que compõe várias linhas, né? Vários pontos de vistas. Então a gente tem o Vedanta, o Ayurveda, o Yoga. E só para situar vocês, a gente trabalha com as práticas de Hatha Yoga. Nossas aulas são híbridas, então elas acontecem tanto presencialmente como online, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E você pode praticar yoga com a gente de qualquer lugar que você esteja, tá bom? Enquanto a gente aguarda a Luciana chegar, eu vou passar para vocês a nossa programação desse finalzinho de junho e o mês de julho. Para não confundir, não vou muito mais para frente, só vou até julho, tá bom? Amanhã, sabadão, à tarde, nós vamos ter um workshop de asanas na cadeira com o professor Osnir Kuginota e vai acontecer das 14 às 18. Ainda dá tempo de você participar, tá bom? Morando aqui pelas redondezas ou de forma híbrida, de forma online, daí da onde você estiver, tá bom? Fazendo parte desse workshop, você vai receber uma apostila digital, vai receber a gravação da aula, né? E vai poder participar aqui no nosso estúdio também, pra gente se conhecer, pra gente trocar, tá bom? Outra coisa que vai acontecer em junho, agora finalzinho de junho, a gente vai ter aqui o Retiro Calma, uma parceria do Sudarshana junto com a Divina Floresta, que deu super certo, super bom. A gente faz aqui um evento chamado Relax Day, onde eu começo com uma prática bem suave de yoga, mais para os participantes movam um pouco o corpo, mas o foco principal é a sessão de Sound Healing com a Divina Floresta, tá bom? E aí, a gente fez tantos eventos aqui no estúdio que a gente resolveu fazer um retiro que vai acontecer dia 27, 28, 29 de junho. Aulas de yoga, sessões de Sound Healing e várias programações que a própria pousada tem, que é a Aldeia Olon, em Campos de Jordão. Então, se você tem interesse, vem participar. Olá, Gabriela. Olá, Mara. Obrigado pela presença. Julho já tá aí, né, gente? Tá voando o tempo, né? Em julho, a gente vai ter, no dia 4, uma live com o professor Osnir, que vai falar sobre as 7 linhas clássicas do yoga. Dia 5 e 6 de julho, a gente vai ter um intensivo de yoga, onde tudo com o professor Osnir, e esse intensivo compõe três módulos, né? Você pode optar em fazer os 3, ou você pode optar em fazer só o que for de maior interesse. Agora em julho ele vai falar sobre as 7 linhas clássicas. Depois no domingo, isso é no sábado à tarde, pode ser online, tá? Aliás, é online. No domingo, de forma híbrida, a gente tem um laboratório de asanas. E no domingo à tarde, a gente tem a introdução à anatomia. E ele vai falar sobre a coluna lombar. Dia 13, domingo, 7h30 da manhã, porque aqui a gente é assim, é todo dia, toda hora, a gente vai ter o grupo de estudos do professor Guilherme Rompe, que vai iniciar um texto de Vedanta chamado Drikdrishya Viveka. Ele acontece de forma online e a gente faz toda uma discussão em torno dos vídeos que a gente tem no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube, sim, do mestre do Swami Sarva Priyananda. Então a gente assiste esses vídeos e depois no domingo de manhã o professor Guilherme orienta, direciona a nossa discussão.
Nesse mesmo dia 13, domingo de manhã, a gente vai receber a Nicole, que está alocando aqui o nosso espaço para dar um workshop de incensaria artesanal. Se você tiver interesse, entra em contato com a gente, né? E a gente te encaminha direto para você fazer a inscrição junto da Nicole, tá bom? Só um minutinho que eu vou receber a Lu agora. Tá chegando. Tá chegando. Chegou! Oi, tudo bem? Olá, meu amor. Boa noite. Boa noite. Mais uma Mais, vez, estamos aqui. mais, muitas, muito mais. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou fazer uma live com você agora, mas eu tô com você já há 1h30 que eu tô assistindo o vídeo do curso. Que legal que tá assistindo. Então eu tô com a cabeça bugada, Lu. Tá. Ai, Sim, ai. E novas versões, né? novas versões, né? Uhum. Só para finalizar aqui a agenda, né? Passei a agenda dia 13, dia 20 a gente tem um aulão de curunta comigo, dia 27 a gente vai ter o Relax Day, que é esse evento que eu falei que eu faço junto com o pessoal da Divina Floresta. E falei que ia falar só de julho, mas não tem como não falar de agosto, porque a gente vai fazer um retiro com o professor Osnir, Hum. fazendo uma vivência em Ashara. Então a gente vai dar uma mergulhada em todo o estudo do yoga no final de semana de imersão pura, né? Então aí esse retiro tem essa característica. Você vai desconectar, mas você vai estudar, então você vai se conectar é muito, né, Lu? Sim, senhora. É, né? E é isso que eu tenho para falar para o pessoal, né, que está entrando aí na live. Deixa eu agradecer aqui a Michele, a Gabi, a Paula. Muito obrigado por estarem aqui. A Maria, a Andréia. Ó, já tem gente por aqui. E aí é nós agora, Lu. É nóis. Falei tanto, descarreguei tudo. Mais uma Lu, vez, gente, aqui. então, Lulu, Lulu e todo mundo que está aí, né? Luciana, vamos manter um aspecto mais profissional aqui. Quando eu comecei a fazer o meu tratamento com Hum. você, eu tive várias, assim, é incrível, pessoal. Um pouquinho de correção que ela faz já dá uma mudada na sua vida, né? Mas aí aconteceu uma coisa comigo que foi eu parar de sentir desejo por doce. Uhum. E aí eu tava lá falando com todo mundo, passando pelo tratamento e tudo mais, eu comentei isso com a galera, né? E aí uma pessoa virou e falou assim: mas o que é que você está tomando? Aham. Ah, você pode me passar? Né? E aí eu acho que é uma boa introdução para o tema aqui. Por quê? Porque, Uhum. Lu, cada tratamento de Ayurveda é individual. Por que que a Sim. gente não deve ficar dando as nossas receitinhas para as pessoas e assim vai? Então, acho que a gente pode começar, né, para desmistificar o conceito que a gente tem sobre medicina, né? Então, a gente está acostumado, tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico, né? Eu tô com, sei lá, dor, né? Eu tô com passando mal do fígado, vou lá e tomo alguma coisa pro fígado. E aí isso pode não ser só remédio alopático, mas o próprio chá, né? Então eu vou lá, tomo, né, chá de boldo, sei lá, algum outro chá que eu sei que pode me fazer bem. E tem uma boa parte, né? Quando a gente toma alguma coisa, se realmente for aquilo que a gente está imaginando, às vezes a gente melhora, a gente sente um pouco melhor. A questão aqui é que, mesmo que a gente faça uso, né, de um fitoterápico,
Se a gente não souber qual é a causa raiz, ou por que que aquilo está acontecendo, aquela dor de cabeça, ou aquela dor no estômago, ou aquela dor especificamente sei lá, em algum lugar, ou um mal-estar, a gente ainda vai estar tratando de uma forma que a gente remove, né, de certa forma, o sintoma, mas não remove a causa raiz. Então, esse é um conceito que a gente tem, que a gente aprende, né, dentro do que a gente entende do que é medicina, né, e não estou criticando, falando que isso é pior ou melhor, é só o ponto de vista, como é que o Ayurveda enxerga, né, um problema. Então, ele não vai remover só o que está acontecendo, né, superficialmente. Então, se eu estou com uma O alergia, sintoma, né? eu sinto, uma alergia, se eu estou com uma alergia, então eu vou tomar, é, às vezes eu tomo ou eu passo um corticoide, ou tomo um antialérgico, né? Então, normalmente, assim, o tratamento, né, quando a gente vai observar, vai fazer uma investigação, a gente não vai olhar isso, vai olhar o que está causando aquilo. Então, isso depende, obviamente, de uma investigação, mas é assim, existe um corpo aqui, então que a gente chama de microcosmo, né? Existe o ambiente onde esse corpo ele está inserido, então como ele se relaciona com esse ambiente, então o macrocosmo. Existe uma conexão, né? Então essa conexão a gente faz pelos sentidos, a gente dentro desse, observando esses sentidos, né? No órgão, na parte física do corpo, né? A gente vai ter um fígado, né? Que ele vai fazer a transmutação do que está acontecendo lá de fora para lá de dentro, fisicamente falando, né? E a gente tem pela mente os sentidos, assim, como essa mente entra no mundo externo, né? Então, como que essa inter-relação, né, ela tá acontecendo. E aí existe, na maioria das vezes a doença, ela acontece por um desequilíbrio, né, entre esse microcosmo e esse macrocosmo. Eu não tô sintonizado, uma coisa não está sintonizada com a outra, né? Então, esse macrocosmo está indo para uma direção, então vamos fazer ser simples, né? Tá no verãozão ali, aí eu vou lá, né, e tô no, baixo do sol, que é bastante comum, né? Vou na praia. Só que é um tipo de comportamento que está desincronizado com essa temperatura alta, né? E onde você está sendo, a água do seu corpo está sendo removida, né? Então, se eu tomo mais álcool, eu vou perder mais água ainda. Mais Então, água ainda. É. é, Aquela então caipirinha, aquela batidinha. então, só que isso é uma coisa difícil, porque para as pessoas entenderem, porque a gente foi acostumado a ficar, né, fazer determinadas coisas que não vão estar sintonizadas com esse ambiente aqui, né? Então, quando eu faço isso, né, o meu corpo ele entra em sintonia, ele vai acabar gerando uma série de, né, ele vai tentar por homeostase, tentar regular, mas eu continuo fazendo, o seu fígado e qualquer outra coisa não dá conta. E aí a primeira reação é ele te fazer sentir mal para que você pare, né, de fazer aquilo. A Né? questão é que a gente acaba não sabendo o que é que a gente está fazendo para estar É, sentindo, para sentir aí aquilo, né? Então, o que que a gente faz? A gente toma algo para continuar fazendo, né? eu Então é tenho isso que que a gente faz. confessar que é. Tem que confessar. Não, quando eu ouvi, assim, primeira vez que eu ouvi sobre o Ayurveda, eu Uhum, fui fazer um curso de alimentação junto com o professor Oslir. Não conhecia nada, mal fazia um Ardha Chandrasana, né? uhum, Não conhecia asana, não conhecia nada. Mas, quando falou de alimentação, eu fui lá fazer, né? E aí ele explicou várias coisas e tal, e no final da apostila dele tinha a famosa relação de antídotos. uhum. E aí eu, como uma boa pessoa, totalmente vivendo em outro sistema de vida, eu só pensava nisso mesmo, sabe? Do tipo, então o café eu resolvo com cardamomo, Uhum, não sei o que lá eu resolvo com gengibre, né? E é um pensamento é um assim, a pensamento. gente não pensa de outra forma, né? Sim. A gente não. Por isso que eu falo muito do estudo do Ayurveda, não para se tornar uma terapeuta propriamente dito, né? Porque é interessante eu entender isso,
que está acontecendo, porque o Ayurveda vai ajudar nessa autoobservação constante, né? Sim. Então, assim, esse é o primeiro sintoma, né? O meu comportamento em relação ao que está acontecendo. Então, eu entro em desequilíbrio, ainda assim não respondi a pergunta, porque que é individual, né? Então, assim, nesse momento, se eu tomo a decisão de fazer esse tipo de coisa, né, eu vou continuar adoecendo, né? Então, eu vou continuar gerando um problema no meu corpo e eu vou, entre aspas, remediando isso com. E pode ser com fitoterápico também, né? Não necessariamente eu vou estar só tomando uma coisa de farmácia. Então eu só removo algo e continuo, removo um sintoma, né? E eu vou continuar fazendo. Chega uma hora, né, que o corpo, que essa condição, ela sai, né, quando a gente chama de costa, né, sai do sistema digestivo principal e ele começa a gente fala que ele transborda, né? Então ele entra no sistema sanguíneo e sempre ele está entrando, mas assim, às vezes a gente consegue eliminar quando a gente corrige, né, uma alimentação, a gente já consegue eliminar isso no primeiro momento. Mas se eu estou sempre remediando, isso vai transbordar, vai entrar na corrente sanguínea, e aí ao longo do tempo isso vai se transformar numa doença, né? Onde isso vai se instalar depende do histórico dessa pessoa, depende dos hábitos dessa pessoa, depende da mente dessa pessoa, depende do local onde ela vive, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu atendo mulheres que moram, né, nos Estados Unidos, que moram No Brasil, na Áustria, no a Brasil, Áustria, na Áustria, amor, né, na Bélgica, tem gente na França, né? Amsterdã, Então, Amsterdã. Então assim, e no Brasil, lá no norte, no sul, né? A gente tem Mato Grosso, São Paulo, né? Santo André. E cada região, né? Cada região tem uma temperatura e uma umidade diferente. Só que assim, se você, esse corpo que nasceu no Brasil, que está acostumado com uma determinada temperatura e umidade, e se ele sai, né, desse local, de onde ele está, do, do meio onde ele está acostumado e vai para um outro lugar, às vezes tem gente que está há 10 anos morando em outro lugar e não necessariamente o corpo dela se adaptou, né? Tem gente que está, né? Então, assim, o tempo, né, desse corpo depende muito de um estado mental dessa pessoa também, depende de como ela se alimenta, depende de como ela se integrou. E às vezes é, a pessoa ela não conseguiu. É como se você tivesse tirado uma planta, né, de um lugar e tivesse transportado para um outro ambiente, ela está sofrendo. Ou seja, a gente tem planta em casa, por exemplo, tem planta que se dá muito bem na sala e dá mal em outro lugar. Mas eu fico insistindo que ela fique em outro lugar, né? Então ela fica num estado de sofrimento. Então, por que que é individual? Porque eu tenho que considerar tantos fatores, esses fatores ambientais, o histórico dessa pessoa e a natureza dela, né? Então, qual que é essa natureza? Composição, né? Quando a gente chama pelo Ayurveda, a gente fala de 5 elementos. Como esses 5 elementos eles foram compostos nessa pessoa. Dependendo de como tem essa composição, esse corpo tem uma tendência a funcionar de uma forma. E é uma tendência, né? Porque, ao final de contas, ela tem um histórico, tem uma vida inteira, né, de mudança. E essas mudanças, elas interferem em cima dessa tendência. Então, eu tenho que considerar a tendência dela, o que ela fez, né? Para poder. E que se mudou essa tendência, né? Foi para um outro lugar. Qual o ambiente que ela tá, né? E quais são esses hábitos, né? Se ela está se comunicando bem ou não com o ambiente que ela está inserida, né? desafiador, né? Então, a gente vai olhando vários elementos, né? E aí, quando eu olho, né, a íris, né, a língua, né, a unha, é para entender qual o estado atual, né, qual a interferência que ela chegou. Então, a qualidade desse fígado, desse baço, desse pâncreas, do trato digestivo, se ela tem alguma infecção, se ela está com hemorroida, se ela está com alguma gastrite, né, pedra no rim, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela vem e aí eu pergunto, assim, né, a pedra no rim, rim esquerdo, né? A gente consegue ver onde que tá. Né? E a pessoa, às vezes, eu sempre falo para ela, me manda os exames depois, não precisa me mandar antes, né? Manda depois, porque assim, eu quero checar isso com a pessoa, qual é o estado dela real,
né? E aí depois a gente olha os exames para poder fazer um contra-cheque, né? E é para a pessoa também se sentir segura, né? E ter Sim. uma referência desse estado que ela tá e por que que a gente vai, a partir desse momento, fazer um tratamento específico para ela, né? Então, assim, aquela erva, naquela quantidade, naquele horário, serve para ela. Então, assim, tem coisas que depende do horário para ela tomar. Se ela vai tomar, às vezes a pessoa ela compra, né? Tem uma erva muito famosa dentro do Ayurveda chamada trífala. Então, tri é três, fala são frutos. São três frutos, cada um indicado para um determinado, para um conjunto de elementos, né? Então, para vata, para pitta, para kapha. Ele serve para todo mundo. Ele é o grande queridinho, né, do Ayurveda. Ele serve para muita coisa, né? A trífala vai de A a Z, né? Você pode tratar Olha, a vai mesmo. vista, tratar a vista, fazer banho de assento. Você pode tomar a trífala depois do almoço, antes do almoço, em jejum, à noite. Mas cada horário, cada coisa que você vai fazer serve para uma coisa. É. Você Quantidade. sabe que um dia a Gabriela estava passando mal do estômago, assim, e Uhum, o Osnir falou assim, sua mãe não está tomando trífala? Tá, então toma um pouquinho de trífala. uhum. Ela tomou, E passou. passou, né? Então, porque ele é um faxineiro, né? É um grande faxineiro, né? Então, é um faxineiro muito poderoso, inclusive. Só que, assim, quantidade, horário, cada hora, dependendo do que a pessoa tem, né? Eu vou olhar para aquela condição e falar assim: eu quero que trabalhe na parte superior do corpo, não no estômago dela, não no cólon dela, na parte de cima. Então, eu tenho um horário para isso, né? Eu quero que seja um Ratsaia, né, um rejuvenescedor, né, que limpe a mente. Então, tem um horário para isso. Eu quero que limpe todo o trato digestivo, né, que ela elimine o calor do corpo. Tem um horário para isso. Eu estou usando a mesma erva. É a mesma. Verdade, né? Porque vai criar um impacto diferente no corpo dependendo do momento do dia que você tá, né? Exato. Tá ali, que você acabou de acordar, que você ainda tá naquele Uhum, basal, né? Naquele metabolismo que tá pegando no tranco, ele vai ter um efeito, né? uhum. Nossa, é muito. Olha, abençoados são as pessoas que nascem numa casa onde se pratica o Ayurveda. Não, é verdade, é É. verdade. Eu estava vendo o curso, né? Que você Hum, estava falando de como se constitui um bebê, né? uhum, E eu lembro há tempos atrás que alguém me falou alguma coisa assim: uma criança gerada aqui, que antes de nascer se muda para o interiorzão, onde não tem luz elétrica, não tem uhum, indústria, que respira o ar puro. Comparada a uma criança que foi gerada neste lugar, né? Então, assim, as duas nasceram no mesmo lugar, só que uma foi gerada aqui em São Paulo e a outra foi gerada lá. uhum. Aquela criança que foi gerada lá é mais forte fisicamente, em termos de saúde, do que a criança que foi gerada aqui, né? Então, assim, é muito, nossa, é muito rico. Então tem muitos fatores, né, quando a gente fala o ser humano em si, ele é um ser complexo. E ele é muito difícil de matar, né, vamos dizer assim. A gente, assim, é que a gente vê muitas, a gente vê muitas, quando a gente olha de morte, né, a gente vê por conta da violência e tal. Mas vamos pensar assim no sistema, assim, para você pensar, né, para uma doença vir e olha quanto que Quanto a pessoa tempo é, ela dura, né? Pode ser estado de sofrimento, mas ela tá é, durando, né? E a aquela, gente aquela tem pessoa que todo. exagerou no álcool a vida inteira, que é uma coisa É, muito comum na família uhum, brasileira, sim. os homens principalmente, né? É aquela coisa da bebida, né? É uma coisa muito liberada, muito tranquila. E às vezes você vê a pessoa tá lá pelos 70 começa a dar pane. É, Mas olha só, foram 70 anos. 70 é, vamos dizer assim, foram 50 anos de esbórnia, é, né? sim. Então assim, se a gente for comparar com outros seres vivos, se a gente pega uma planta, aí vamos pegar esse Então a exemplo de planta uma eu pessoa mudando adoro. de estado ou de país. Se você pega uma planta que ela é nativa da Mata Atlântica e leva para uma região temperada, ela vai morrer. Ela não vai conseguir sobreviver, a não ser que você
crie um ambiente externo da qual você simule aquela temperatura, né, aquela umidade para que ela consiga sobreviver. É possível? É possível. Tem um monte de lugar que faz isso. Mas você deixar ela no ambiente externo, ela vai morrer. O animal, tem animais que são mais adaptáveis e outros menos adaptáveis, né? Mas animais muito específicos, eles também morrem. Mas o animal ele é um pouco mais resistente, né? Se você leva um cachorro, um gato, ele vai sobreviver. Tanto que viaja de avião e tal, vai morar em outro país, ele se adapta. O ser humano, como ele se adapta muito mais do que o animal, a planta, qualquer outra coisa, então a gente tem uma ilusão, né, que a gente consegue fazer qualquer coisa, né, e pode desrespeitar todas as coisas também, né? Então é uma ilusão mental que a gente tem. Por quê? Porque a gente é altamente adaptável, né? Então, assim, não quer dizer que a pessoa que ela vai para um outro lugar, ela vai estar plena. Não, ela não vai, ela vai estar em estado de sofrimento, né? Vai estar ali vivendo, mas em estado de sofrimento. A doença, ela não deixa de ser um desconforto, é uma analogia aqui que eu vou fazer, né? É um desconforto de um lugar que você está fora de casa. Então, assim, se eu viajo, eu fico em outro país, né, e vou viver em outro país, vai me gerar um desconforto e um estado de sofrimento. A condição de eu me adaptar ou não depende de vários fatores, né? E principalmente numa capacidade, né, aproveitando minha capacidade adaptativa em um estado mental da qual eu consiga entrar em sintonia com aquele meu outro meio ambiente. A doença, né, ela é eu estava explicando isso outro dia para um cliente, né? Ele mora num ambiente muito legal, assim, é, nas montanhas, né? E ele tem uma questão com o fígado, né? E eu falei assim, vive num lugar que é para te curar, né? Porque é a natureza, o verde, é muito exuberante, né? Então é um lugar que, se você parar de fazer, né? De entrar em sintonia, né? Parar de fazer essas coisas as coisas que come, né? E a gente entrar em sintonia com essa natureza, né? Automaticamente o seu corpo, pelo ambiente que você está, ele vai se autocurar, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu expliquei para ele uma coisa, eu falei assim, o tanto que a gente faz, né, que a gente vai comendo de outra forma e desrespeitando esse ambiente externo, vai nos levando, né, para um lugar que a gente sente que está fora de casa, né? Então, o que que é sentir fora de casa? A gente se sente desconfortável dentro do corpo e a gente não pode jogar fora o corpo. A gente vai dizer, ah, não, cansei, vou trocar esse corpo. Não dá. Mas a gente se sente desconfortável, se sente, né, dói, você acorda já com aquela sensação de peso, ah, tá sempre cansado, né? Tudo, né, uma irritabilidade, tudo, né? A gente tá irritado com o planeta, Começa com o até mundo. a perder o propósito na É, vida, assim, né? Porque você vai ficando mais chateado, né? é. E Mas que é um estado, né? é, E é um estado, né, de desconforto que quando a pessoa ela sintoniza com esse ambiente externo, é o que ela começa a sentir? Que ela está confortável, né? Então, assim, estou dentro da minha casa. Esse caminho, né, daqui de onde eu tô desconfortável para o lugar de conforto e menos sofrimento, ele é individual, né? Ele é individual, por conta de todas essas coisas que eu venho explicando até agora, né? Então, e oi. não, e tam... fala. Não, Pode- não, e quando eu falo individual, assim, tem grupos de alimentos que são melhores para não determinadas pessoas, mas determinadas condições. Então, quando a gente vai saindo de um lugar de desconforto, vem para um lugar de conforto, a gente começa, né, olha primeiro assim, o que tudo que acontece aqui, que você está fazendo, que provoca essa situação, né? E aí a gente chama de nidana, né? Fazendo, então vamos remover, né, aquilo que leva você para esse estado. Não estamos colocando nada de novo aqui. Vamos remover o que está provocando isso. Então, e aí essa semana uma moça falou isso para mim, falou assim: "Nossa, esse mês eu só tirei coisa. Eu não coloquei nada". Tanto que ela não tinha colocado ainda nem algumas coisas que eu tinha pedido. Ela falou assim: "Não, eu só tirei, fui tirando, fui tirando". Falei: "É isso". Então ela foi tirando coisas, né? Então, e esse tirar, né, e às vezes tem a ver com um mau hábito, né? Então, não é o colocar, às vezes as pessoas elas confundem, né? A questão do Ayurveda eu vou ter que mudar toda a minha alimentação, vou ter que mudar toda a minha rotina.
vou ter que, sei lá, não posso mais sair com meus amigos, não posso mais comer, né? E na verdade, o que eu estou falando para a pessoa é o seguinte, falo assim, olha, tem coisas que se você faz em determinado horário, determinada quantidade, determinada frequência, vai te adoecer. Então, que tal você diminuir pela metade ou reduzir essa quantidade para você começar a sentir uma diferença no seu corpo? A decisão de comer ou não vai ser sua, mas a gente precisa experimentar um estado da qual você sente que você está mais próximo da sua casa. Por que isso, né? E aí eu expliquei para esse rapaz, assim, porque ele fez assim, ele falou assim, ah, eu fiz quase 90% tudo que você me pediu. E aí ele chegou num estado de muito conforto. Ele falou assim, nossa, né, de muito conforto. E aí eu falei assim, olha só que legal, né? Você tinha na sua frente duas possibilidades, né? Então você chegou e ele trabalha com, né, com manejo de meio ambiente, né, a floresta, parte florestal. Então assim, a analogia foi usada Para para ele ele foi mesmo. perfeita. É. Então você está no meio de uma floresta, você vê uma trilha totalmente demarcada e uma meio mais ou menos, né? Aquela bem demarcada, você olha e fala assim, cara, todo mundo passou por aqui. Então, putz, todo mundo passou por aqui, ela é a mais segura, eu vou por ela. E aquela menos demarcada, fala, isso aí é meio estranho, hein? Não sei. Só que aquela que tá bem demarcada é que a pessoa vai no precipício e volta, né? Ela vai, pô, foi no precipício, voltei. Então fica nesse vai e volta, ela fica bem demarcada. A outra vai te levar para um lugar, né, para um lago, para um lugar tranquilo. Mas poucas pessoas Ai, se arriscam a ir lá, porque aham. elas não têm muita certeza daquele lago. Alguém disse que tem aquele lago, mas eu não sei se tem, né? E aí eu falei para ele, você descobriu o lago, você conseguiu chegar até lá. É isso mesmo. Só, só que eu falei para ele, eu tenho uma coisa, a sua mente, Vai- ela tem assim esse buraco, né, que foi criado, esse traço que foi criado, tá ali na sua mente, porque assim na hora do vamos ver é para lá que você vai. não é falta de força de vontade, né? Existe A co- um sânskara Um aí, né? Sânscara tem uma Existe um conexão. registro mental Aham, que te leva, e principalmente quando você tem estados emocionais alterados, exato. você vai correr para aquele lugar que ele não é confortável, mas ele é uma zona de conforto, Exato. Mas por né? quê? Porque você sabe É, exatamente tudo que vai acontecer ali. é, Então você sabe, né, que você vai ter dor de cabeça, e é. aí você vai tomar terapia, vai vomitar, É, né? E e a você gente, sabe. e assim, eu falo por experiência mesmo, né? Que às vezes, até você descobrir que você também tem um apego a esses estados, Sim, porque você consegue muita coisa através desses estados, né? sim. Eu tinha uma aluna que ela era, assim, uma executiva lá em cima de sucesso, inclusive, sabe? Só que ela trabalhava demais, ela não, né, ela não tinha tempo para sentar no sofá que ela comprava caríssimo. Todo o dinheiro que ela ganhava com aquilo, ela não conseguia é, usufruir de fato, né, de uma Uhum, boa vida. E aí ela tinha exatamente isso, ela tinha processos onde você percebia, lógico que de fora, porque isso não é consciente, que todas essas doenças que ela criava, né? Porque a uhum, gente criou sim. hábitos que nos levaram para essa trilha Uhum, marcada da doença. Eram justamente para que ela conseguisse ter um tempo, era uhum, justamente, né, para que claro. ela pudesse ser vista, pudesse ser cuidada, já que Uhum, ela era provedora da casa, uhum, né? Então, eu sentia, né? Isso também sim. é uma análise pessoal. E só complementando aí o que você colocou, eu ouvi, né, nesses 26 anos aí de sala de aula de yoga com praticante, né? Eu sempre ouvi essa frase que me dava até um friozinho, um arrepio na coluna quando eu ouvia. Você não precisa consumir coisas saudáveis, você precisa parar de consumir coisas que te fazem mal, Uhum, né? Porque às vezes até aquela salada que todo mundo considera super saudável pode ser o que te faz mal, uhum, né? Que não te leva para esse lugar que você fala dessa análise, né? sim. Hoje está frio, hoje está frio, o que eu tenho que comer? Não só o que eu tenho de vontade, porque o Uhum. nosso paladar está acostumado ao É, quê, né? a gente tem que sair
do gosto, não gosto, para o que é necessário e desnecessário, né? Então, isso é um ponto de chave de virada, né? Na hora que você experimenta, que aí isso é uma consequência, né, dessa experimentação desse nova trilha. Porque aí, o que que vai acontecer na mente dessa pessoa, né? Assim, essa trilha está super demarcada, né? Aí ela experimenta essa daqui, ela fala assim, nossa, consegui chegar no lago. E aí, só que assim, ela foi uma vez só, É, né? E aí ela volta. volta. Aí ela fala assim, e agora, né? Aí ela tenta de novo. Às vezes ela não consegue, ela vai tentando, aí pode ser que ela volte e consegue de novo. Então eu caio, levanta. Então, esse cai e levanta, que é normal, as pessoas também elas chegam no tratamento, elas falam assim, ai, não sei o que lá, eu comi tal coisa, ai, como se tivesse perdido, né, todo o processo, porque isso também virou um registro aqui no Ocidente, assim, ai, se eu dei uma escorregada, perdi todo o tratamento. Eu falei, tá, você perdeu o quê? Você caiu, levanta e É. continua, Pensa assim, né? né? O seu corpo. Vamos pensar, né? Eu tô aqui com a minha blusa e Uhum, sujei a blusa. Aí eu vou lá e lavo, né? A minha lavada de antes não foi uhum, perdida, né? uhum, Ela já tá mais branquinha, mas caiu aqui um molhinho. Eu não uhum. sujei o resto, eu só vou lá Sim, e limpo de sim. novo. Mas eu Então, acho que é a nossa ansiedade de querer um resultado ou de milagroso. uma É perfeição. A gente entra no milagroso, estado, né? mas também no estado de controle e perfeição. É, Então, se eu não fui perfeito, então nada disso serve, perdi tudo. E na verdade não tem perfeição nenhuma. O aprendizado é esse, da sua mente é necessário isso, esse cai e levanta para gerar um novo registro. Até que aquela trilha antiga ela seja apagada, porque você não vai usar mais. Mas isso leva um tempo. Você gerar essa nova conexão neural, ela demora um tempo. Não é porque você foi lá e fez um mês, né, que esse registro, ele se concretizou ali, né? Ele precisa de mais tempo de você praticando. E nessa prática, você vai percebendo a diferença entre gosto, não gosto, o que é necessário, o que é necessário. Porque quando eu volto para outra trilha, eu percebo aí o gap, a diferença do mal-estar, ele aumenta. é. Porque o seu corpo, ele entrou num estado de homeostase, ele entrou em estado de equilíbrio, e ele começa a recuperar uma inteligência que tinha perdido. Qual que é essa inteligência? Que você vai usar os seus cinco sentidos para perceber o que te faz mal e o que não te faz. Não é só depois que você digeriu, você fala assim, ai, nossa, não, antes. Então, antes de você botar na boca, na maioria das vezes quando a pessoa entra, quando ela chega nesse lugar, ela percebe, assim, pela cor, né, pelo cheiro. Às vezes só de colocar um pouquinho na boca, falando, isso aqui não tá, vai me fazer mal, isso aqui vai me dar dor de cabeça. Antes, né? Mas isso, assim, é uma limpeza, né, desses cinco sentidos, porque quando você estava na outra trilha, não dava, porque estava tudo congestionado, né? Então, isso é uma das funções do processo do Ayurveda, a gente limpar esses cinco sentidos. E esse processo, de novo, ele é individual, porque como que você contaminou isso? Como que você gerou essa deturpação? E eu tô falando dos elementos porque, para quem está fazendo a aula, a gente teve isso na aula passada, associa isso a cada sentido, né? Então, assim, esse desequilíbrio, né, e é esse desequilíbrio que gera o desejo, né? Então, assim, quanto mais desequilíbrio eu tenho, mais desejo, desequilíbrio dos sentidos, né, Sim, mais mas. apego e desejo eu Aham, vou ter. é isso Aí mesmo. quando você fala assim, por que que eu perdi o desejo? Porque de alguma forma a gente limpou, não, a gente não, você limpou os sentidos e eles ficaram um pouco mais estáveis, né? Porque aí assim você tem que dar condições para uma prática de kriya, né? Uma prática de yoga, ela vamos dizer assim, Se ser, potencializa, se né? for, ser mais estável, né? Mais, Não, o é, efeito daquilo vai se potencializar porque está mais num ambiente mais apropriado, né? Uma exato. pessoa com o fígado todo congestionado fazendo uma torção Uhum, vai ter um tipo de resposta. E uma uhum. pessoa que já está com o fígado mais, Sim, né, mais limpinho ali, ela vai ter outra sim, resposta, né? sim. Isso, pessoal, é muito interessante, porque, perdão, no yoga, tudo é atribulado ao corpo físico, né? Uhum,
Se eu sou mais rígido, se eu não sou mais rígido, músculos, articulações e ponto, Uhum, né? Sendo que os nossos órgãos vão alterar os sentidos, né? Você vai alterar tudo no seu corpo, uhum. né? Então, assim, Sim. até ser mais flexível ou menos flexível vai depender de como seus órgãos internos, suas vísceras Uhum. funcionam. Tô errada, Lu? Não, tá certo. E assim, e para a gente gerar isso, né, essa condição, quando eu falo lá, né, lá do Nidana, né, primeira coisa, aí a gente, ao mesmo tempo, né, a gente faz essa retirada e já trabalha com Agni, com a capacidade digestiva. Porque se eu trabalho, né, no meu Agni principal, que é o Jata Agni, ele alimenta todos os outros. Eu tenho Agni no corpo inteiro, né? Então, como eu interpreto a vida, como eu ouço as coisas, não só como eu digiro fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente as coisas, isso depende de um Agni. Como o meu fígado, meu pâncreas, tudo depende de um Agni. Agni tem nomes específicos para cada um. Então eu vou trabalhar, eu vou fortalecer o Agni dessa pessoa. Imagina, só, ela retirou aquilo que provoca a doença. Eu fortaleço o Agni, qual que é o resultado? Eu não preciso, ainda nem coloquei, né, a nutrição dela, que seria o necessário. Ainda não coloquei, mas ela já sente a diferença aqui. Nossa, Porque ela começa a queimar é. aquilo que está em excesso, né, dela. E aquilo que ela não precisa. Ela começa a eliminar, né? E aí a gente entra para a terceira parte, que é a nutrição, que aí eu coloco aquilo que estava faltando. Então, e aí a condição do colocar é quais são, né, aí eu não estou falando de nutriente, tá faltando magnésio, zinco. Isso é considerado também, mas a gente não olha dessa forma. A gente vai olhar no desequilíbrio dos elementos, né? E aí você vai olhar quais são os melhores alimentos para aquele desequilíbrio, né? Então, por isso que eu falo que é individual, que depende do histórico dessa pessoa. Então, assim, tem gente que está em tratamento de câncer e passou por uma químio, primeiro eu tenho que. E a químio, ela destrói o sistema imune, né, da pessoa. Então, primeiro eu tenho que nutrir muito bem essa pessoa, fortalecer aquele acne, né, e colocar alimentos muito específicos, né, para Madhya Data, para o sistema nervoso, para depois, né, agora que ela estabilizou isso, aí a gente vai ver outras coisas que de repente estão incomodando também. Mas se eu começo a trabalhar outras coisas com isso aqui totalmente instável, na verdade eu provoco mais doença. Mais Então, um erro, é. então eu tenho que ter uma estratégia, né? Qual que é a estratégia para aquela pessoa? Quando ela está com uma debilidade e eu preciso para corrigir uma segunda, uma terceira que incomoda. Então, primeiro isso é uma combinação com a pessoa. Fala assim, olha, vamos trabalhar nisso primeiro para te fortalecer, gerar uma estrutura para que a gente possa trabalhar em outra coisa. Cris de Sorocaba. Oi, Cris. Tá sempre com a gente por aqui. Ela tá fazendo uma pergunta para ti. E é isso mesmo, pessoal. Por favor, façam perguntas, né? Ayurveda Participem da é conversa. contra a O Ayurveda é imersão. contra banhos de imersão no gelo? Olha, isso é uma moda, né, que as pessoas têm hoje, e aí falam que isso. Eu não sei exatamente, eu não conheço muito bem a prática, mas tem a ver com o estímulo de várias coisas e provavelmente para o corpo reagir, né? Mas eu não, Fortalecer o sistema imunológico? É eu isso? não, não conheço, Cris, então não vou coloca conseguir falar, aí pra gente quais são mais ou né? menos os benefícios Mas o que acontece dentro de uma visão, né, do dessa Ayurveda. medicina o que a gente deve evitar é o choque térmico, né? Que eu não sei se isso é o que é provocado nessas imersões, mas assim, o que é o choque térmico? Eu entro no frio, vou pro quente, tô no quente, eu vou pro frio. Como a gente às vezes faz na sauna, né? A gente entra na sauna, toma um banho gelado, depois a gente fica fazendo essa troca, né? E às vezes aí a gente faz isso para, não sei, para estimular a circulação, a gente parece que se sente mais ativo, né? E aí, ela falou que fez e as dores É para dores melhoraram. no corpo, é Tá. verdade. Isso virou uma moda, né? Mas Hum. me recordando aqui, isso começa muito com os atletas, né? Os É, atletas de alto nível, de alta performance, eles acabam entrando numa banheira de gelo justamente por causa da dor no dá corpo, dor no depois, por corpo. exemplo, de uma partida de futebol, Uhum. né? Que o cara fica lá 90 minutos Então, correndo. eu não conheço a prática, e nem posso falar dos benefícios. O que eu posso falar é que
dentro da ótica da medicina, a gente não vai ficar fazendo tanta troca térmica, assim, muito, não é ríspida, muito rápida. Isso, ó, não, se você fizer uma vez, duas, talvez não aconteça nada, mas assim, se você faz isso muitas vezes, você vai afetar o seu sistema nervoso. E eu posso sim provocar uma doença desse sistema nervoso por conta disso, né? Então, não é porque eu fiz, então tudo no Ayurveda não é porque você fez uma vez, eu já vou ter um problema, vou ter Parkinson, não, né? Então assim, ó, comi uma vez, né? Uma vez ou outra eu como hambúrguer, ok. Né? Você comeu hambúrguer, foi lá, digeriu, não digeriu, se não digeriu, fez jejum no dia seguinte, seu corpo se recupera, ele entra, ele tá o tempo todo entrando em homeostase. Você foi na banheira, fez isso, teve um choque ali, melhorou, mas você faz isso todo dia? Se você faz todo dia, pode ser que, não, se você é uma mulher jovem, com 30, talvez agora você não vai sentir nada. Mas com 50, 60 pode ser que você sinta. Mas o problema aqui é a frequência, né? Então eu vou falar do tripé, né? Tripé, quantidade, frequência e horário. Tá? Então o problema aqui tem a ver mais talvez com frequência. Quando a gente fala de horário, tem determinadas comidas que é melhor você comer de manhã, ou é melhor comer na hora do almoço, é melhor comer à noite. E quantidade, né? Né? Então, a quantidade é como uma quantidade pequena no café da manhã, porque na maioria das vezes eu não estou com tanta fome, então depende de pessoa para pessoa. Isso que eu estou falando aqui é individual, né? Sua refeição principal vai ser na hora do almoço e o seu jantar tem que ser uma coisa menor, né? Menor do que o almoço, né? E mais cedo, para dar tempo de você digerir. Só que essa adaptação, ela é individual, mas tendo que se considerar que o seu corpo, de uma forma geral, ele funciona, né? A gente está todo mundo no mesmo planeta, né? E essa condição é uma condição porque a gente está no planeta Terra, né? Então, do dia, da noite, os horários, então todo mundo está sujeito à influência do tempo. Como o seu corpo está reagindo à influência do tempo, aí essa é uma ótica individual, mas que tem uma recomendação geral de você fazer determinadas coisas para respeitar isso, e aí essa coisa da troca térmica também, né? Então, daí vamos falar da frequência. E talvez o horário, né? Não sei exatamente que horas que é feito, né? Isso, então, quando a gente fala de horário, né, quanto mais noite, mais frio, né, que a temperatura vai caindo, a tendência é você agravar a vata dosha, né? Então, às vezes, de novo, como eu não sei a prática, né, um horário mais quente talvez seja o melhor. Mas enfim. Pelo que você está passando aqui assim, né? Eu sou uma pessoa que estou estudando agora com você, né? Uhum, Com um pouco mais de intenção realmente de entender, né? Nada é igual para todo mundo, nada para aquela pessoa tem que acontecer sempre, é uhum, isso, né? E eu sim, acho que o maior desafio não é o que você vai comer ou o que você vai deixar de comer. É aprender a se observar, né? sim. E aí, no caso, sabe, quando você começou a falar sobre desse sânskara, né? Dessa coisa que fica fixada na gente Uhum, e que é muito difícil, né? Mudar o hábito. Eu uhum, acho que o acompanhamento para essa trajetória é muito importante, né? Porque às vezes eu passo como uma terapeuta e fico ali com ela, vai 2, 3 meses. uhum, Sendo que a gente está falando de uma coisa um pouco mais séria, que é mudar algo em você que você faz com muita constância, há muitos anos, e que você vai mudar isso, né? Então, uhum, ter esse olhar, como que eu posso falar? Afetuoso, né? Compreensivo, de que, como eu disse, não é eu não tenho vontade de mudar, né? Porque eu percebo assim, que é que nem quando a gente vai lá no terapeuta, no psicólogo, sabe? uhum, Ai, o que que eu vou falar hoje? Ai, eu vou levar bronca. Ai, eu vou, né? E isso é uma coisa que impede você de se cuidar, porque ninguém te dá bronca de nada, né? Isso é você com uhum, você, né? Mas, mais uma vez, eu preciso de uma orientação
e preciso ir escutando essa orientação não só como uma recomendação, mas como uma aula, como um Uhum. aprendizado, né? E assim, uma coisa que a gente tem que entender, né, de novo, né, o que que é que está causando. Existe, e aí quando a gente fala de doença, então vamos voltar de novo à questão de tratamento, né? A doença em si, dentro da vida a gente estuda esse ser, microcosmo, a gente estuda o macrocosmo, a relação entre essas duas coisas e a doença. A doença é algo que não deveria estar acontecendo, mas ela acontece. Então, por que que ela. E aí, assim, existe a doença fora desse. Assim, quando eu falo fora, é porque a gente vai estudar essa doença, assim, em todos os aspectos dela, né? Então, e a doença, ela tem uma expressão vata, uma expressão pita, uma expressão kapha. Tem estágio, né? O estágio kapha, o estágio pita e o estágio vata, né? E aí eu tenho que olhar esse conjunto de tipo de doença, é o estágio da doença, num corpo que tem uma idade, que pode estar numa idade vata, pita ou kapha. Qual estação, que pode ter uma estação que está mais vinculada a kapha, pita ou vata, né? E se for uma mulher, em qual o momento do ciclo dessa mulher? Então, você percebe a complexidade dessas influências todas? Então, assim, como que essa doença, que tipo de doença que se manifestou nessa pessoa, de acordo com esse histórico todo, né? Então, se é uma doença mais. Ela pode ter uma característica, por exemplo, uma característica, a grosso modo, que eu chamo de uma doença tipo capa, mas ela pode estar no estágio vata da doença, no estágio final dela, ou está no estágio inicial dela, né? E tem doenças que elas têm características muito específicas, tireoide, né? Então tem doença que ela é mais vinculada a capa, outras mais a vata, outras a pita e vata, né? Lu, eu posso te pedir assim, só para você, a título de didática, para quem vai assistir e de repente não entende tão bem o que que é capa, o que que é pita, né? Porque Uhum, a gente fala, a gente uhum, já tem uma relação. Eu ia pedir para você dar umas noções de doenças, né? Como você falou. Algumas duas exemplos do que seria uma doença vata, ou um uhum, só, né? uhum, E mais ou menos o exemplo, por que que ela é chamada de um distúrbio de vata, né? Uma doença uhum. desse dosha, e dos outros. Pita, qual assim, que a gente pode ter como um exemplo Tá. para Então, a gente pode, assim, como exemplo bem genérico, né? isso? O que que é um vata, né? O vata, a gente está falando de dois elementos, né? Ar e éter. Não quer dizer que esse vata não tenha, né? Isso é uma expressão onde esses dois elementos, né? Um nome que se dá onde esses dois elementos eles estão mais aparentes, vamos dizer assim. Então, a gente chama isso de vata. Vata, ele tem algumas qualidades, né? Então, ele é seco, ele é móvel, né? É frio, duro, né? Áspero, né? Então existe uma característica. Então doenças com essas características, elas são classificadas como doenças de Vata, que estão com sua influência de Vata dosha, né? Então a pessoa que desenvolve essa doença, ou ela tem uma tendência ou ela tem um desequilíbrio, né, de vata dosha que ao longo do tempo isso provocou esse tipo de doença nela. Então, quais são esses tipos de doença, né? Então, doenças que trabalham com essa questão da mobilidade. Então, Parkinson. Então, Parkinson ele é uma doença classificada como uma doença de vata dosha, né? Alzheimer. Então, doenças neurológicas, né? Praticamente todas as doenças neurológicas elas têm essa classificação. Mas eu posso ter uma febre tipo vata, uma febre que é uma classificação, né? Febre em si, calor. A gente fala assim, Pita. febre é pita, né? Mas a febre eu tenho febre do tipo vata, uma febre do tipo pita, uma febre do tipo kapha. Olha, Porque depende de como essa febre se apresenta, né? Então, uma febre que eu vou estar um pouco mais inflamada, né? Tem uma característica, né? De rubor, porque tem febre que eu tenho frio, que né? seria o de vata. Tem febre que eu tenho mais tenho tremores, né? Tem febre que tenho uma sensação de peso,
né? Então, tem qualidades que estão associadas àquela doença. E eu trato ela de forma diferente. E depende de onde está, em qual idade que isso está se representando. Se é numa criança, se é Sim, sim, numa sim. pessoa É. de meia A gente está idade. falando de forma genérica, mas, pessoal, calma lá. É, Calma é, lá, né? Só para né? ficar mais claro na nossa mente o que, que é, Sim. né? Então, assim, o pita, por exemplo, bom, a febre é um sintoma, né? É De um várias. sintoma, é um Aham, sintoma. Mas, por exemplo, uma gastrite, ela é considerada uma doença de pita, né? Porque está falando exatamente no estômago. Então, as ites, de uma forma geral, elas tendinite, têm essa bursite, artrite, né? inflamação. Inflamação, né? Só que, por exemplo, vamos pegar a artrite, né? Ela é considerada uma doença do tipo pita, mas também vata, porque o local onde ela se encontra é uma série de vata dosha, né? Então, os ossos. E eu tô perdendo o líquido sinovial, né? Então, por que que eu inflamo? Porque aquele líquido sinovial, que é um tipo de capa, ele tá secando, né? Então, ele é uma doença de pita e vata, né? Só que no estado inflamatório, ele tá uma fase de pita, vamos dizer assim. A Cris está perguntando, problema de circulação, qual que seria? Então, a circulação, dependendo de como ela se apresenta, então, assim, inchaço, né? As pernas ficam inchadas, pesada, aí a gente chama de sistema linfático capa doxa. Então, está vinculado ao sistema linfático, né? Se for isso, né, ela é um tipo mais de capa doxa, né? Mas vamos pegar um outro exemplo, né, que a gente pode associar com circulação. Sistema sanguíneo, que também a gente pode falar de circulação. Então, se a pessoa tem uma pressão alta, e eu tenho dos três tipos, e o tipo pita é o mais perigoso, né? Mas eu posso ter uma pressão alta por ressecamento. Então, ela é uma questão circulatória do tipo vata. Eu posso ter pressão alta por bloqueio, né? Então, se eu tenho um colesterol alto e aquilo está bloqueando a passagem sanguínea, então esse é um tipo capa. E eu posso ter um tipo de pressão alta porque minhas veias estão inchadas. Isso é do tipo inflamadas, tipo pita. Pita. Esse é o mais perigoso porque essa veia estoura, a pessoa não tem o que fazer, né? Dependendo onde está. Ela Por isso que eu escreveu aqui inchaço, lipedema. do tipo capa, porque está vinculado ao sistema linfático. Eu estava assistindo a aula, gente, um pouquinho antes da gente entrar na live, eu estava assistindo o nosso curso introdutório de Ayurveda com a Lu, que tem duração de 4 meses, e a Uhum. gente teve já 2 aulas. Então, super interessante se você tiver afim aí de aprender um pouco mais sobre si, porque quando a gente fala do Ayurveda, a gente está falando sobre a gente, né? Uhum. Ainda dá para entrar, porque você só assiste 2 aulas, mas eu achei muito interessante o exemplo que você deu da árvore, né? Que ela poderia estar associada ao elemento terra. Mas Uhum. a árvore tem água, a árvore tem éter, Uhum. espaço, né? Tem fogo. Uhum. Todas essas propriedades existem dentro dessa árvore que é associada ao elemento terra. Uhum. Então, isso vale para a gente também, né? Então, não Sim. é porque eu tenho uma natureza pita capa que eu vou viver eternamente desses dois doshas, né? Então, a gente nunca né, quando a gente fala assim, a pessoa é uma pita, né? Então, eu vou só esclarecer isso do lipedema para ela e a gente volta nesse assunto. Então, né, Cris, a questão do lipedema é uma doença do tipo capa, mas eu posso estar inflamada, né? Porque eu tenho um processo, né, inflamatório. Então então existe pita ali junto. Então eu vou tratar como capa, mas às vezes eu tenho que olhar assim, quanto de inflamação que tem, né? Então eu tenho que diminuir essa inflamação para depois eu fazer a remoção de capa do útero. Porque se eu começo a fazer uma remoção de capa do útero sem diminuir a inflamação, eu vou piorar a situação dessa pessoa. Vou aumentar a dor dela, eu vou trazer muito desconforto. Na verdade, às vezes eu posso piorar, não melhorar a situação dela, eu posso gerar uma piora, né? Então, eu preciso entender a condição, tipo, porque quando a gente fala lipedema,
parece assim, a gente já imagina o que que é a doença, mas eu não sei direito como aquilo está sendo manifestado. E qual estágio? Está no começo? Está no meio? Já está ali? Quantos anos isso está acontecendo? E dependendo da doença, às vezes tem doenças que são lentas, né? Então a pessoa às vezes ela morre de outra coisa, mas não morre. As É, de tipo capa, elas dificilmente elas matam a pessoa, mas causa muito sofrimento. Mas a pessoa às vezes não morre daquilo, né? Ela sofre, fica sofrendo, fica sofrendo. Então, quando a gente chama de capa toxa, é porque tem também essa característica, né? Ela não tem velocidade, ela acontece e às vezes a pessoa também ela vai deixando, porque também aquilo, a hora que começa a incomodar, é porque tá muito ruim, né? Então, a velocidade da doença também tem a ver também com essa composição, né? E como aquilo está se manifestando. Esse assunto é extremamente complexo, né? Estou tentando, falando aqui não, bem. a gente está só despertando a curiosidade em você É, para você começar a entender como que as doenças surgem, né? E como a gente pode caminhar para outra trilha, ao invés é, dessa trilha marcada aí que você já foi e voltou várias vezes e está caminhando para essa doença. Desculpa, você falou de CAFA também, porque assim, você falou é, do, do, do Vata, né? Um uhum. exemplo, a artrite, né? O A Pita gente é Pita e Vata, é né? Pita e Vata e Pita. Vata, Mas do tipo capa é diabetes, né? Pode ser, diabetes. né? Porque é uma doença assim que a pessoa não morre daquilo, né? Tem alguns tipos de câncer que a gente chama, né? De tipo, porque a pessoa tem. Às vezes ela não morre daquele câncer, ela tá lá, é lento, tem câncer que é, né, câncer no pâncreas, É um né? processo rápido, né? 15 dias a pessoa foi embora, né? Por quê? Porque tem muito calor e tem muita velocidade, né? Tem muito vata ali, muito calor, né? Agora tem outros lugares que tá lá, fica lá, né? E vamos para o cisto, né? O cisto nossa, eu ia falar, né? Nódulo, é um nódulo benigno. Tá. Então, todo cisto ele tem uma característica muito mais de capa, porque ele envolve muito líquido, ele é redondinho, né? Ele não tem um tecido inflamado ali, né? Ele tá ali, né? Então, normalmente as pessoas falam, tem um cisto, né? Fica lá, ninguém às vezes demora para tirar, né? Porque ele incomoda, às vezes pode gerar uma dor, pode gerar, mas não é um, às vezes pro médico assim, ele tá olhando aquilo, mas ele não tá vendo aquilo como algo como se fosse um câncer, né? Por conta das características, que ele demora para crescer, então às vezes tem alguns cistos, né, da tireoide, mas, vamos acompanhando, né? Vamos lá, vamos olhando. Mas o fato de já existir é que já entende que tem pela visão do Ayurveda, que tem um desequilíbrio ali que a gente precisa cuidar. Não é, vamos lá, o olhando ali, porque dentro dessa ótica que a gente entende, né, da medicina, que eu não estou aqui desacreditando, mas de maneira nenhuma, porque cada Tem coisa o tem seu o seu momento, né, de valor, se usar. né? Mas é uma ótica assim que vai se observar porque não tem o que fazer, né? Vai lá, vai olhando, né? E a hora que tiver que fazer é a hora que tá um pouquinho maior que pode interferir em outras coisas, né? E aí se tira, mas senão não, né? E aí voltando para a questão da composição da pessoa, né? Eu não gosto muito de ficar falando assim, você é vata pita, você não, Sei, não, sei. não. A gente, se a gente for usar esse termo, eu vou usar da seguinte forma, eu vou usar em proporção. Então, eu estudei com o Dr. Lade por muitos anos e eu nunca vi ele falar assim, você é um Vata Pitta. Ele fala assim, você é Vata 1, Pitta 3, Kapha 2, por Tá. exemplo. Ele Então, mostra a ele é composição, né? Ele fala desse. você está com os três. Qual que é a proporção que isso se representa no seu corpo? Mas não quer dizer, então, se você é Vata 1, Pitta 3, Kapha 2, e aí eu tenho outra pessoa que entre aspas, tem a mesma proporção, só que aquela proporção, ela não é exatamente igual a da outra pessoa, é só uma proporção. É como aquela proporção entre aqueles elementos eles estão representados no seu corpo. E nunca vai valer, mesmo que existisse essas duas pessoas, elas estão em lugares diferentes, em momentos diferentes. Sim, Então, o que uma vai desenvolver não necessariamente é o que a outra vai sim. desenvolver.
né? Então, o que vai provocar é a discrepância entre a Vikrut, né? Então, a gente tem a Pakrut e tem a Vikrut. A Vikrut é quando eu entro em desequilíbrio. Aí eu tenho que fazer qual que é essa proporção da Vikrut, né? Eu vou falar, então você está desequilibrado. Vata 1,5, Pita 3,5 e Kapha, né, 3. Então, eu aumentei um ponto de Kapha, aumentei meio ponto de Pita e meio ponto de, né? Então, é a proporção da qual eu estou percebendo que existe daquele desequilíbrio. Só que tudo isso, né, é um exercício que esse médico ele faz por conta, né, da experiência que ele tem e de comparação. Então, assim, também por comparação e também por observação. Então, como que aquilo ele percebe, né, essa proporção que se desviou para gerar uma inferência, né? Então, o que que um caminho para aquela pessoa. Então, eu estou aqui, eu vou sair dessa proporção de desequilíbrio e vou vir para essa proporção de equilíbrio, né? Esse é o raciocínio que é usado, né? Então, assim, onde que está o Vata Pitta no tratamento, né? Ele tá nesse raciocínio, mas não no raciocínio, eu faço um teste, aí eu acho qual que é o seu dosha e eu começo a fazer um alimento em cima daquele. Não é isso, né? Não é isso. Eu tenho que entender a natureza, o contexto daquele corpo, daquele microcosmo. Só que quando eu estou observando aquele microcosmo, ele já está em desequilíbrio. Então, eu vou fazer uma investigação. Se você tem habilidade para olhar o pulso, talvez você consiga pegar no pulso essa apacrete, né, da pessoa. Senão você vai fazer por inferência e aí e você está vendo o desequilíbrio, né? Qual que é a É, proporção daquele desequilíbrio. E aí você vai fazer esse caminho de volta. Para você saber se você está indo no caminho certo ou não, é a pessoa tá bem, né? é isso que Ela, eu ia ela, está, ela tá, comentar, né? Que, essa coisa dessa autoobservação e assim, a partir do momento que você encontra o lago, para quem assistiu a live toda vai entender o que eu estou falando, esse registro fica, né? E aí você percebe que com muito pouco você começa a se sentir um pouco melhor. Mas esse um pouco melhor é muito bom, né? É muito bom, porque você está tão acostumado a ter dor de cabeça todo dia, está tão acostumado a encarar o mundo com uma certa irritação, com um certo uhum, desânimo. A gente normaliza tudo isso ao longo da sim, nossa vida, né? E quando você começa a perceber, né, o que te dá disposição, o que não te dá disposição, você já vai entendendo o que, que é a saúde. sim, A saúde é você estar bem para viver o cotidiano, né? sim. E é assim, né? Essa volta para casa, né? A pessoa percebe, ela. Aí eu falo isso, né, eu falei para esse rapaz, falei para outras pessoas essa semana que passaram em atendimento. Você gera esse registro de como voltar para casa. É. Então, assim, mesmo que aconteça depois uma escorregada lá na frente, não precisa pegar o telefone, né, passar mensagem para você, não saber o que eu tenho que fazer. Não, você não precisa mais. É, Porque o objetivo é esse, é mostrar para você, gerar um registro de como você volta para casa. E essa trilha de voltar para casa, ela é só sua, né? Então, como é que você faz? Então, assim, é um aprendizado como esse seu corpo, essa ferramenta, né, física funciona, é uma ferramenta mental. E lógico, e a gente limpando isso, né? Porque também não é assim, fico voltando, voltando, chega uma hora, mas quanto menos eu precisar voltar e mais eu estou, né, na minha própria casa, melhor, oh, né? Então, assim, como que eu mantenho, né, esse estado de estar em casa? Né? Então eu fico, né, eu vou aprendendo a voltar até o momento que eu realmente digiro e assimilo o que é necessário e desnecessário na minha vida. Então se torna uma decisão se eu vou encher a cara ou não, se eu vou tomar mais uma cervejinha ou não, se eu vou, sei lá o que, sei lá o que. Não se sou eu vou eu que vou realmente dizer. comer aquela pizza à noite, É, será que eu vou comer à noite? Precisa ser exato, tão tarde, né? então, Né? Talvez eu possa comer, mas não precisa ser tão tarde, não é isso? exato, exato, né? E quando a gente fala do antídoto, né, ele cabe nessa situação, né? Numa situação assim, então, eu vou comer, né, uma pizza aqui, né? E aí eu posso, né, usar um Pricatura, principalmente se tiver queijos. E assim, mas não é pra. Se eu for como toda semana, esse Pricatura não vai fazer. A questão não é. Então, assim, o antídoto, ele tem
a função, o momento de ser usado, né? Quando a gente usa ele no café, no cardamomo, tal, principalmente uma pessoa que está em desmame, né? Então eu falo assim, ó, vamos tirar essa acidez, porque eu te tirei os seus 30 cafés do dia e falei para ela tomar, né, 3 ou 2, né? Só que e aí tem, né, aí tem todo um trabalho que eu falo assim para ela, você vamos fazer um ritual do café? O que que é o ritual do café? Para e toma o café, né? Monta a sua mesinha do café, pega uma xicrinha linda, né? Uma uma toalhinha de xadrez, Isso, faz já que tudo, você né? gosta tanto, né? Tanto, mas Faz disso um faz grande direito. momento, né? Faz É. direito, porque aí na sua mente. Inclusive, não, pode falar. Não, e aí na sua mente registrou que você tomou o café. Porque quando a pessoa toma 30 é porque ela tá naquele estado, né, que a gente. Que no yoga a gente fala, né? No estado de desatenção. Por que que ela precisa tomar 30? Né? Ela tá tomando 30 porque ela não tá ela nem tá prestando atenção naquele café que ela tá tomando, ela tá tomando. Então, se eu presto atenção, talvez eu não preciso de 30, eu preciso de um, né? Porque aí eu satisfiz aquele desejo, porque ele existe, né? Nutro aquilo e tá tudo bem, aí eu fico bem. Mas se eu não presto atenção, né? E aí o propósito desse trabalho ao longo do tempo, para quem continua, é que eu chegue no estado onde eu saio do estado do hábito mal, que estou indo para o hábito bom. É o estado do não hábito, né? Então, o que que é o estado do não hábito? É um estado de eterna observação, né? Que eu observo, me observo o tempo todo, e aí dentro desse processo de autoobservação, eu escolho, né, o que é necessário, o que é desnecessário, e isso muda toda hora, né? Eu posso estar no verão. Aí eu faço uma, né, uma orientação. E a pessoa todo dia faz igual, todo dia faz igual. Eu falo assim, mas e aí? Tem dia que você acordou, né, de outro jeito, né? Mas se você não observa e não traz isso para uma discussão, como é que você muda? Né? Então, aí então você sai de um estado, né? Saí do mau hábito, fui para o bom hábito, e aí eu vou para o não hábito, né? Então, Então, aí é o a estado de busca. yoga, né? É o estado de É, consciência, né? Não estado de. de consciência. Né? A gente sempre comenta, hábito. Mesmo que seja Uhum, saudável, né? O ideal é que não seja um hábito, que seja uma coisa consciente, né? Porque o é, hábito, ele entra no nosso campo do inconsciente. Ai, sim. Lu, precisava ouvir você todo dia. Vamos começar a fazer lives diárias? É, Não, é porque sempre faz a gente repensar, né? Isso que você comentou, né? 10 cafés, não, faz um. Não, não se priva. Só que se é. vai fazer, faz direito, né? Então, e aí, nessa uma situação dessa, quando a gente põe lá um cardamomo, tira a acidez, né? Deixa um café menos. Aí eu falo pra pessoa fazer, compra um café bom, né? Não é comprar qualquer coisa, né? Aí compra um café bom, porque o café bom ele é mais doce, né? Porque ele não tá misturado com um monte de coisa. Então, ele vai ser menos ácido, né? Ele vai, né? E aí você vai gerar, danificar menos, né? O seu sistema digestivo se tiver uma questão com café. Tem gente que é ok tomar o café também, né? Então, outra coisa, né? Dentro do Ayurveda existe uma recomendação para não tomar nada gelado. Para a maioria das pessoas, assim, gente, temperatura ambiente ou mais quentinho, porque a maioria das pessoas está com acne totalmente descontrolado. Detonado, né? Aí mas ok, para um determinado tipo de doença, para uma específica, água gelada. É, Né? qual que é? Então, Porque travou aqui pra mim. Qual que é a água gelada aí? para determinados, eu não falei o nome da Ah, doença, tá. Perdão. para determinados tipos de doenças, principalmente algumas que são extremamente, a pessoa está muito inflamada, e às vezes quando envolve bebida alcoólica, mas aí já é um estado, né? A gente vai usar água gelada, né, para essa pessoa. Mas ela é remédio, ela não é algo para você ficar tomando Toda toda hora hora. consumindo, né? Assim como a Coca-Cola, ela pode ser usada como remédio se uma pessoa está, né, num estado né, necessitando de um açúcar rápido ali, né, porque entrar na corrente sanguínea, né, ou se você vai usar aquilo para ajudar você a digerir alguma coisa, que de repente você está no meio do nada, né, lá no, sei lá, em algum país que você não sabe direito o que você está comendo, e às vezes você pode usar a Coca-Cola para poder,
te ajudar ali a matar o que precisa ser. Porque assim, gente, Coca-Cola mata tudo. Mas às vezes ela mata É, algo que tá matando é, você. Então, às então, vezes ela aí é sua amiguinha, é, né? Tá vendo? é, Até Coca-Cola a gente não pode botar um rótulo, meu Deus. É, dificultou minha vida. Mentira, mentira, não dificultou, não. Ao contrário, sabe, Lu? hum, Abriu assim, abriu para uhum, mim, né? Porque eu tinha todos os preconceitos, o caminho lá fincado, e assim, muito tranquilamente. Não vou dizer que está sendo rápido nem devagar, mas está sendo tranquilo uma transição aí para o caminho de volta para casa, hum. né? Então, e assim, né, é para ser prazeroso, né? Por que que a gente tem que fazer disso também um sofrimento, né? Pois é. É, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro tratamento, né? Foi bem radical. Eu tava bem doente, né? Foi bem radical. Radical no sentido, eu tive que tirar muita coisa. Então, radical pra mim, né? Porque Tá. eu achava que eu tava muito, né, fazendo tudo certo. E aí, dentro do meu conceito, eu achei radical porque o médico tirou muita coisa. Então, é aquilo mais tirou do que colocou. E, e eu lembro dessa sensação, né, de bem-estar, né? E eu falava assim, gente, eu não quero comer mais aquelas coisas que na minha cabeça tudo bem, porque eu falei, cara, o meu corpo entrou num estado assim de tão bom, por que que eu Harmonia, vou né? fazer? Por que que eu vou, né, fazer de novo aquilo? Então assim, também trouxe uma consciência, né, de escolha. Não quer dizer que você não vai comer uma vez ou outra, não vai, né? Mas assim, qual que é a consciência que você tem dessa escolha, né? Porque assim, se você faz isso porque uma coisa é você fazer, eu sei que aquilo não vai me fazer bem, mas eu tô com vontade de fazer também, é sua escolha, É sua escolha, né? Mas eu acho que né? o problema mesmo é quando a gente não consegue nem admitir É, então, só que não tá bem. a maior parte das pessoas, elas não estão escolhendo, elas estão Não. escravizadas em É. cima de uma situação. A gente fala que Não é uma escolha, são são escolhidas, né? Como elas escolhidas. são Então, escravas daquilo, elas são escolhidas é, por aquilo, né? então, como que a gente sai desse estado para um estado de escolha, para depois a gente falar assim, ah, será que eu mesmo preciso realmente ficar escolhendo ou posso ficar? Mas são processos, né, que a A gente vai Déia, fazendo. a Déia tá falando aqui, fica leve. É isso. Fica. É leve, tem que ser leve. É porque assim, a rigidez daquela obrigação também é uma prisão. Se a gente for pôr o yoga junto, né, junto que assim, nunca saiu, né, do Ayurveda, mas se a gente traz a luz do yoga, põe a luz em cima do yoga dentro dessa prática, quando você entra nesse estado de rigidez, também é uma prisão. Aí você também está preso ali naquele preconceito da qual que você também para de prestar atenção. Porque você fica ali, né? Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, todo o curso, né, quando a gente vai dando, eu vou dando aula, antes de eu trazer as listas, eu falei assim, gente, vamos pensar, vamos investigar, vamos usar os cinco sentidos para saber o que está acontecendo, né? Como que você percebe? Não é o que está escrito lá, né? Como você percebe? Porque essa é a maior inteligência, É, né? porque uma vez você percebeu, você tem capacidade de fazer uma escolha, né? E depois você vai ler o livro e aí você vai entender o porquê que aquele livro ele foi escrito daquela forma. Porque se eu não faço essa leitura usando o meu aparato, que tem uma inteligência, porque aqui tem prana e o livro não, né? É, Né? Vamos com combinar? certeza. Falou tudo. Né? Então, assim, é quase que uma burrice, né? Que eu falo assim, eu olho o livro, aí eu fico, né? Porque eu vivo muitas pessoas fazendo isso, né? Vou dar um exemplo que aconteceu, isso aconteceu lá no Instituto. A moça leu lá, né, que na lista que ela pegou que a tâmara ela era dura, ou tinha uma característica lá que é, né, mais de vata, né? Tem vários tipos de tâmaras, né? Mas a gente conhece aqui, tem uma tâmara que é mais Aham, durinha, né? E uma mais mais macia, sequinha e outra mais macia. é, uma a gente tem vai hidratar e a outra não precisa, né? Aham. No livro ele estava falando dessa que era mais dura, que precisa de uma hidratação.
Só que quando a gente estava lá recomendando para a pessoa, a gente estava falando da Tâmara Medjol, que é essa gordinha. E essa gordinha, ela é super cafa, cafinha, né? Ela é doce, macia, gordinha, né? Maravilhosa. Tudo maravilhoso. É, nutre, né? Traz ôdias, não tem nada. E ela ficou batendo o pé que não podia dar aquela Tâmara. E eu falei assim, gente, você já pôs essa Tâmara na boca? Ai, moça, você precisa de prana. Você precisa de prana. Primeiro lugar, É, põe essa, né? vamos planificar essa história aí. Então, assim, a gente ignora, né, esse É, aparato, né? Aí pega uma informação, torna aquela informação rígida, né? Então a gente emburrece, né? Na verdade, o fato é esse, né? Acaba emburrecendo, estamos cada vez mais, né? né? Estamos cada vez Eu- eu- mais emburrecendo aí. até para terminar aqui, e não é para gerar ofensa, não ofender ninguém, né? Mas isso foi uma frase do Dr. Lage, não é minha. Teve um dia, em uma aula, alguém perguntou para ele, fez uma pergunta sobre aonde estava, em que livro, em qual, sei lá o quê, né? E aí ele olhou, parou, olhou e falou assim, ó, só uma mente estúpida lê livros. E a outra mais estúpida escreve os livros. Ai, esses caras são ótimos. Né? E aí ele respirou e falou assim, Uau! inclusive né, o speaker, né, quem tá te falando aqui, né, então ele se incluiu, né, porque ele é autor de vários livros. Ele falou assim, né, mas ele então, ele se incluiu no processo, né? Ele falou, inclusive, essa, né, o speaker, né? Quem tá contando isso para vocês, né? Mas por que que ele falou isso? Exatamente por conta disso, porque a gente pega, né, aquilo e não digere, né? A gente não tá digerindo nada, a gente não tá absorvendo nada, a gente já tá acumulando um monte de informação que não sabe para que serve aquilo. Então, É, por que que eu aprendo lá o que é vata, o que é pita, o que é kapha, e aí, o que eu faço com isso? Não faço é. nada, porque eu não sei o que que é aquilo. Aí eu fico olhando tabela, lista, fico fazendo dieta, não sei lá o quê. E, né? É por isso que eu falo, não entende a raiz da coisa. Eu tenho um exemplo da prática de yoga. Uma vez uma moça, a gente quando trabalha a extensão de colunas, aqui, extensão de coluna, aqui, a gente não faz compensação, né? Então a gente não faz movimento do tronco para frente, o máximo que a gente faz são torções, certo? Uhum, E aí como a gente fala sempre em termos de textos, né? A gente cita os textos do yoga. Essa menina virou para mim assim um momento e ela perguntou de coração assim, mas em que texto está escrito que não pode compensar? Aí eu tive que responder o seguinte: me diz qual é o texto que está dizendo que tem que compensar, uhum, né? A estrutura do yoga é como um trabalho que vai mexer com a sua energia, né? A gente utiliza o corpo físico, né? O Anamaya Kocha, mas a gente está nutrindo outros corpos, né? E tem um porquê de uhum, você não ficar fazendo aquela coisa de expandindo e depois recolhendo, né? Extroversão, introversão, extroversão, introversão. Então, quando você conhece a dinâmica do que você está fazendo, você vai entender por que você não vai fazer isso e vai fazer aquilo, né? uhum. Não é assim, o texto ele vai te orientar para que você raciocine em cima do Sim, texto, exato. não para que você tome aquilo como um mandamento onde você não se mexe naquilo. E aí que eu falo que a gente está cada vez mais emburrecido, né? Acredito que as nossas gerações antigas aí, principalmente as originárias, né, que é a indígena, ouvia a terra, ouvia o Uhum, corpo, ouvia, sim, se ouvia. Então não era um bando de receita, é bom para isso, é bom para aquilo. Ah, fulano, né, como a Cris até colocou ali, o Ayurveda é contra ou a favor. Não é isso. uhum, É analisar o caso, né, Lu? É analisar sim, a situação, né? E se é a favor disso ou aquilo, aí é uma coisa mais no âmbito pessoal, vai, uhum, né? O livro ensina, ou essas técnicas, essas tradições, elas não estão dizendo o que pode e o que não pode, né? Elas estão fazendo você pensar. é, já, né, todo mundo não, mas é orientado
que você tenha um professor, né? Exatamente por causa disso, porque o livro não tem prana, né? O teu professor tem prana, você tem prana. Então, assim, e aí é toda a experiência, né? Então, você tá falando, falar de novo do meu professor, 40 anos de experiência. Então, assim, e ele tem coisa que ele fala, isso aqui não tá em livro nenhum, É. né? Porque isso eu aprendi do meu mestre, que eu estou ensinando vocês. Né? Por quê? Porque tem coisa que não foi escrita, tem coisa que tem a ver com a experiência dessa pessoa, né, de observação, né, durante 40 anos atendendo, né, muitas pessoas, e ele gerou um compêndio, né, e da qual ele não transmitiu isso em livro nenhum, e ele recebeu isso de um mestre que também, e aí ele está transmitindo isso para amparar para você, né, boca a boca. Que honra, né? Então, então assim, é uma tradição, ainda é uma tradição oral, tem muito livro, mas assim, você precisa de um professor. Você não vai só lendo o livro que você vai aprender, É, que você vai né? entender, na verdade, né? Porque até para entender o que está escrito ali, você precisa de Precisa, uma orientação. precisa de uma orientação. E eu preciso de você, Lu, para ver. Lu, 8h30 já, né? 8h30, Lu. A gente não consegue, né? É. Ai, Lu, muito obrigada. Ó, eu queria só dar o recadinho também para vocês de novo. Nós estamos fazendo um curso aqui com a Luciana, no Sudarshana, chamado Introdução ao Ayurveda. Uhum. As aulas acontecem aos domingos, das 9 às 10h30. 10h30, isso. Como você viu aqui, a gente gosta de estudar de domingo, É. que é para você não ter desculpa de que não tem tempo de cuidar de você mesmo. Porque a gente está aqui, ó, te dando domingo também, entendeu? Uhum. Você que está aí todo ocupado. E nesse curso a gente já teve 2 aulas, né? Que você pode ainda conseguir entrar no curso, porque você tem aí 2 aulas de 1h30, né? Para assistir e você consegue dar continuidade ali. Qual é a função desse curso? Fazer você entender esse processo sem se preocupar em decorar, sem se preocupar em ser terapeuta, né? É mais para você entrar em contato para poder e aí no Auto, caminho sua é da sua autoobservação, né? É. autoobservação, né? Uhum. Entender que não é algo sem sentido. Inclusive, as 2 primeiras aulas dá todo sentido de como tudo isso começou, né? Desde o do começo desse universo até o bebê nascendo, sendo gerado, nascendo. É muito interessante, gente. É muito interessante mesmo, tá? E aí a gente vai ter uma experiência gastronômica com a Lu aqui no Sudarshana, que eu já esqueci a data dessa experiência. É o final, né? O último. Está no É em final do curso, setembro, né? setembro. É. A gente vai falar mais disso, Uhum. mas eu achei interessante quando você estava falando, né? Você quer tomar um café? Põe a mesa, arruma. Então, assim, como comer, né, gente? Porque Uhum. até isso a gente precisa reaprender. A gente Precisa. considera botar coisa para dentro da boca comer. É. E isso, né, não é necessariamente assim. Você tem vários sentidos envolvidos ali e a Lu dá altos toques para a gente de como resgatar ou aprender, né? Porque talvez você nunca tenha vivido isso, né? De cultivar ali um ambiente adequado. Mas aí a gente fala numas próximas lives, tá bom? Sim, sim. Lu, muito, muito, muito obrigada mais uma vez por esse papo gostoso. Uhum. Adoro, adoro mesmo. Eu fico aqui assim, só aprendendo, só Sim. aprendendo, tá Tá bom? bom, Deixo gente. aqui a palavra com você para você se despedir do pessoal. Ah, gente, obrigada, né? Mais uma vez, obrigada, Dedé. Eu que não gosto de falar, né? Então, sempre, Não gosto, não gosto, mas nem um pouquinho. também gosto. Isso porque ela não gosta, de pessoas se É, ela gostasse. eu gosto de falar assim. Tá bom? Obrigada, gente, por terem vindo. Até mais. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bye, Tchau. bye. Tchau.